A gente sabe da importância dos professores, né? Quem é que não se lembra de um ou outro por coisas boas ou até situações ruins também. Daí dá para perceber o quanto esses mestres marcam as nossas vidas. Mas em tempos de discussões sobre questões de gêneros, bullying, internet, imediatismo, como se atualizar para conseguir lidar bem com esses temas dentro das salas de aula? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, vamos começar dizendo o seguinte, que hoje em dia, para o professor se atualizar de tudo isso, ele tem que estar estudando bastante, né? Com certeza. O professor, se não das mais importantes, uma das mais importantes profissões aí que a gente tem disponível no mercado, porque é o formador de opinião. Dependendo daquilo que o professor transmite na sala de aula, dependendo do tipo de atitude que esse professor tem em relação a uma criança, a um adolescente, a um jovem, esse professor pode ou não mudar a vida dessa pessoa, né? E aí tem aquele cuidado, principalmente quando se fala de assuntos que mexem muito com a emoção do aluno, Sim. né? Porque ensinar não é o mais difícil, Com né? certeza. O lado afetivo, social, afetivo ali, ele interfere muito no lado cognitivo da criança. Então, se a criança ela tem uma empatia pelo professor, consequentemente, a aprendizagem ela vai transcorrer de uma maneira mais fácil, melhor, mais prazerosa. Consequentemente, essa criança ela vai aprender esse conteúdo e esse conteúdo vai ficar marcado, né, na vida dessa criança. Ao passo que se um professor ele é ríspido com a criança, ele não tem domínio daquilo que ele está passando, ele tem algum problema ali com essa criança, a criança conversa muito, o professor fica só chamando a atenção daquela criança em específico, a gente sabe pela experiência ali que essas crianças elas são marcadas negativamente por conta dessas atitudes do professor. Então, por isso que o professor ele precisa estar no meio termo, né? E isso é um pouco difícil a gente encontrar, né? Só a prática mesmo que faz com que a gente encontre, porque todos nós somos humanos e a gente não é obrigado a gostar de uma pessoa. No entanto, na sala de aula, nós temos que demonstrar que nós gostamos de todas as crianças, né? Então, por isso a dificuldade. E entra um aspecto muito importante que eu lembro que, não sei se ainda dizem muito em sala de aula, eu fiz magistério também, diziam que o professor gosta de quem vai bem. E não de quem vai mal. Mas quem vai mal é que precisa da atenção do professor. Pois é, justamente. E aquelas crianças que vão mal na escola são aquelas crianças que interrompem mais, aquelas crianças que atrapalham, entre aspas, mais, aquelas crianças que atrapalhariam o trabalho do professor. Consequentemente, né, aquela coisa, nós somos humanos, não somos perfeitos. A gente pega certa antipatia por determinados alunos e, de repente, a gente deixa isso transparecer para essa criança, né? Então, com isso, a gente consegue marcar negativamente a vida dessa criança, consequentemente, marcando também a aprendizagem desse aluno. Um outro aspecto importante é em caso de briga ou de bullying, é dar a atenção específica para os dois lados. Para os dois lados, porque a gente sabe que quem pratica o bullying é a pessoa que mais precisa de atenção, porque ele está praticando isso porque ele está num momento sensível, então ele é como se fosse um espelho, sabe? Então eu estou recebendo algo, eu preciso transmitir na mesma intensidade aquilo que eu recebo. Então aquela pessoa que está praticando o bullying é a pessoa que, na verdade, precisaria de maior atenção do professor, é claro que a outra pessoa também, mas essa que está fazendo o bullying é a mais sensível. E aí, onde buscar aperfeiçoamento? Tem como aprender isso na escola? Pois é, existem cursos preparatórios, né, para isso aí que, assim, a gente costuma dizer que a experiência conta muito, né, e é claro que aqueles cursos que têm professores que podem contribuir com experiências, é claro que o conhecimento teórico também é importante, mas a experiência, na verdade, ela fica na frente do conhecimento teórico, porque na maioria dos livros a gente não tem saída para todas as situações. Quem vai nos ajudar com isso são outros profissionais. Agora, uma coisa importante também é lidar com situações, às vezes, vamos colocar assim, doenças. Por exemplo, a criança não enxerga direito, ou a criança não ouve direito. E nessa hora, é o professor meio que vai ter que detectar isso também, porque quem está naquele contato ali na hora do aprendizado, né? Isso. Então, quando a gente fala um professor que passa 4 horas com uma criança, hoje nós temos a escola em tempo integral, que o professor passa um pouco mais, alguns professores, né, ficam 6 horas com a criança em sala de aula. Então, são aquelas pessoas que passam a maior parte do tempo com essas pessoas, né, com essas crianças. Consequentemente, são essas pessoas que devem estar extremamente preparadas para notar se algo de errado está acontecendo com essas crianças.
Porque às vezes a mãe chega em casa às 6 horas, dá o jantar para a criança, dá o banho na criança e bota para dormir. Então, ela não percebe o que está acontecendo, alguma coisa errada. É o professor também que precisa não só anotar as questões de saúde da criança, se alguma coisa não está bem, como também as questões afetivas e sociais. Alguma coisa na aprendizagem, olha, não tá, ele está apresentando tais trocas na escrita, por exemplo. Essas tais trocas, elas são indicativos de uma dificuldade de aprendizagem X. Então, o professor que deve encaminhar. Quantos hoje relatórios nós temos escritos errados por professores que não têm noção de determinadas dificuldades de aprendizagem, que encaminham crianças para outros profissionais já rotuladas por uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eles apresentam na verdade. Quer dizer, é pelo menos importante indicar para que os pais procurem, então, um profissional adequado para poder dar esse veredito e não, de repente, já o professor também. Porque, às vezes, o professor ele rotula a criança como déficit de atenção, por exemplo. Ele escreve um laudo enorme, um relatório enorme, dizendo todas as características do déficit de atenção. Porque hoje nós temos internet, e na internet a gente tem muita informação errada, né, infelizmente. Aí. E tem pessoas que não têm condição de comprar um livro, de fazer um curso, então procuram essas informações jogadas na internet. Escrevem um relatório de uma criança. Então, o profissional médico, por exemplo, ele pega isso, não tem muito tempo para fazer uma anamnese, né, complexa com a criança. Outros profissionais também. Às vezes, os pais eles direcionam o diagnóstico da criança por um relatório desse. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. O interessante é sempre dizer quais foram vamos colocar assim, os déficits, né, as dificuldades da criança, mas não meio que dar um veredicto. Não rotulando, porque nós temos os profissionais adequados para isso. A não ser, é claro, que o professor ele tenha conhecimento de causa, né, para identificar certas dificuldades. Aí sim é importante que o professor conheça bem todas as dificuldades que podem aparecer no ambiente escolar, para daí encaminhar para a pessoa certa logo de primeira mão, né? Porque se a gente for aprofundar mais um pouquinho, um laudo, um relatório que traga informação que não seja verdadeira, ou que seja pelo menos a mais próxima da verdadeira, pode causar um transtorno na família, né? Com certeza, e não só isso. Existem casos também que o professor às vezes pega antipatia pela mãe da criança. Porque tem mães que são um pouco mais exigentes e tal. Esses professores, na hora de escrever o relatório, também exageram um pouco por conta da birra, entre aspas, que pegaram dos pais, por exemplo. Aí prejudica também o andamento da criança, uma coisa que não acontece, que não tem aquela devida importância que ele está dando. A criança passa por uma avaliação psicológica, uma avaliação psicopedagógica desnecessária por conta desse relatório. Quer dizer, principalmente os professores aí das turminhas menores têm que estar muito mais atento, tem que ter muito mais sensibilidade. Com certeza. Falando dos professores das turmas menores, é importante a gente destacar também, por exemplo, cada fase do desenvolvimento exige uma peculiaridade, ou seja, para cada fase eu preciso cobrar certas ferramentas cognitivas aí para a criança, certas habilidades, né? O professor da educação infantil, por exemplo, é um professor que precisa se preocupar mais com o quê? Com o lado psicomotor da criança, o desenvolvimento das habilidades de coordenação motora, né? Existem professores de educação infantil que a gente vê hoje que estão encaminhando crianças, aparentemente sem problemas de aprendizagem, porque elas ainda não aprenderam a ler, escrever e contar, né? Para o psicopedagogo com 3 anos, 4 anos. Isso é uma judiação. Porque nesta fase, a criança ela não tem condição ainda de aprender a ler e escrever. Ela precisa trabalhar outras habilidades, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com a fase do desenvolvimento. Então, o professor ele precisa ter noção disso. O que é particular de cada fase do desenvolvimento da criança, para daí sim caminhar corretamente. E aí, claro, você disse que a experiência conta muito, mas é bom fazer cursos e trazer mais conteúdo mesmo, né, Claro. para aplicar na sala de aula. Claro, esses cursos eles são importantes. Dependendo do tema, a gente não tem isso na faculdade, por exemplo. A gente não tem determinados temas nos cursos de pós-graduação. Então, são esses cursos, oficinas, cursos que a gente procura fora de temas que nos agradam, né, que vão dar essa base teórica e, consequentemente, a conversa com outros profissionais que lidam com a mesma situação e que geralmente têm as mesmas dúvidas que vai nos ajudar, né? Bom, você que lida tanto com esse tipo de coisa, se algum professor tiver dúvida, pode entrar em contato com você. Sim, pode entrar em contato, a gente tenta esclarecer na medida do possível. Facebook, mais fácil? Facebook, focoatendimentoeducacional.com. Então tá jóia. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.